Seja bem-vindo ao podcast ProPR100. 100 anos de criatividade. A história da propaganda paranaense. No episódio de hoje, Leonardo Lazarotto entrevista James Filler. James, obrigado por ter você aqui no nosso programa, no nosso bate-papo dos 100 anos de criatividade, a história da propaganda paranaense. E a gente sempre começa, James, com uma pergunta aqui para os nossos entrevistados, para as pessoas que a gente está batendo papo sobre a história da propaganda paranaense. A gente sempre começa perguntando o seguinte: como que você chegou na publicidade e como a publicidade chegou até você? Mas, especificamente para você, eu vou mudar essa pergunta. Eu quero saber, antes, como a música chegou até você e como você chegou na música. Eu gosto dessa pergunta. Bom, nasci em Ponta Grossa, né? Terra de Ayrton Moreira, o percussionista, não o Ayrton Moreira, o pianista. E lá eu comecei, assim, a minha mãe, né, me incentivou muito a música. Ela me colocou no piano com 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade, já comecei a estudar piano. E nessa brincadeira toda, eu tive uma casa multifacetada do ponto de vista de música. A minha mãe era uma pessoa muito religiosa, muito católica, descendente de Hubert Wadowski, polonesa com austríaco, na verdade. Então, minha mãe tinha uma formação erudita, ela gostava de música clássica, que era exatamente as influências que vêm do povo do leste europeu. Uhum. E também da Áustria, que não é leste europeu, mas, né, tem uma influência muito forte clássica. Uhum. Meu pai, Josué Paim Pinto, um gaúcho, descendente de Bugre, que morou no Rio de Janeiro há muito tempo, me trouxe Cartola, Jamelão, Jorge Benjor, Tim Maia, samba. Meu pai me trouxe muito samba de enredo. Uhum. Meu pai trouxe música brasileira para dentro de casa. E até hoje meu pai ouve música. Então, assim, ele ouve música brasileira de uma forma completa. Ele sabe quem está tocando até hoje, mesmo dos novos, dos antigos. Então, meu pai trouxe para dentro de casa a música brasileira e, posso dizer assim, das melhores do Brasil. Eu, no Rio de Janeiro, com ele, com 13 anos de idade, andando na Cinelândia, tipo, 5 da tarde, 6 da tarde, ele fala assim, vamos entrar aqui. Eu falei, que é isso? Um casarão daqueles ali perto da Cinelândia. Ele falou assim, você vai ouvir, Jamelão. E eu fiquei no teatro, ouvindo, não tinha quase ninguém no teatro, ouvindo o Jamelão cantar. Meu pai me levou para a escola de samba, né? Meu pai me levava para as rodas de samba para ver o que estava acontecendo. Então, e outra coisa, ainda na história do meu pai tinha uma empresa de engenharia cartográfica. Uhum. Então, fazia projetos pelo Brasil inteiro. Então, você fazia projeto, por exemplo, de cotas de inundação de hidrelétrica. Você vai lá para Tucuruí, na época. Você vai para o meio do Amapá. O que acontece? Eu, com meus 10, 12 anos de idade, já louco por música, meu pai também, a gente ia nos bailes da cidade. Eu via praça, meu pai ia para praça, gostava de ver tocar. Então, eu tinha uma influência muito grande de música brasileira. Aí, vamos fazer projeto dos canais de irrigação do Petrolina, lá de Petrolina e Juazeiro. Eu ia pro forró, eu ia ver o pessoal tocar zabumba, coco. Eu tocava junto. Meu pai falava assim, vai lá, pega o instrumento e toca. Eu ia tocar, não sabia nada. Eles me ensinavam, eu tocava. Eu falava, não, ele é músico. Eu tocava piano, imagina, eu tocava piano em Ponta Grossa, estava numa roda de baião, de Juazeiro e Petrolina, meu pai me botava no meio do negócio para tocar zabumba e triângulo. Eu falava, não, vai lá, eu sei que você toca. Então, E você tinha uns 10 anos por aí? Desculpa. Não, toma. Eu tinha uns 10. A minha vida inteira foi assim, porque meu pai, a empresa dele, foi uma empresa que a gente viajou muito pelo Brasil. Uhum. Tinha muitos projetos pelo Brasil. Então, o que acontece é que a gente acabou tendo uma diversidade de Brasil muito grande. Então, assim, desde o Amazonas, eu ouvia as toadas, por exemplo, que tinha em Mato Grosso. Eu conseguia, por exemplo, me identificar na época com o coco que tinha em Pernambuco. Uhum. Então, assim, eu tive uma cultura brasileira de música regional que eu amo. Para mim, uma das músicas mais maravilhosas que existe no mundo. Eu sei que existe um pouco de ratatouille nisso aí, que é aquela coisa de se experimentar aquele gostinho que você tinha da infância.
mas você pega um Luiz Gonzaga, você pega essas toadas de coco, essas histórias, a forma de cantar do sertão é divino, magnífico. Eu adoro até hoje mesmo, de Sivuca, Hermeto Pascoal, assim, toda a gama de música brasileira, ela é muito maravilhosa. E meu pai sempre me introduziu nisso. Eu viajava pelo Brasil todo. E você já foi gostando da música ali? Não era nada que ele gostava e te forçava? Naturalmente você foi se apaixonando pela música? Tem uma coisa muito interessante, né? Quando você é novo e você tem um ambiente cultural dos teus pais, da tua família, você está sem referência, você é um hardware, sem software. Você não tem nenhum tipo de programa em você vai sendo programado na tua vida. Então havia, como eu viajava muito com essas obras não, com esses planejamentos que o pai fazia na empresa de engenharia cartográfica dele, eu não vivia apenas a música, eu vivia o ambiente. Então não é que eu estava ouvindo uma banda de forró tocar em Ponta Grossa, que eu morava, não. Eu estava vendo uma banda de forró tocar em Piranhas, onde foi a terra de Lampião e Maria Bonita, com museu lá dentro, então havia um contexto de comendo arroz, comendo feijão de corda, carne de bode. E a então, música fazia sentido com o ambiente, né? O contexto dá outro sabor. Então, desde muito novo, que eu viajava muito pelo Brasil, que é algo que eu aconselho muito a qualquer pai de família fazer com seu filho, não manda para Disneylândia. Sim. Vai conhecer a Amazônia, entendeu? Ou o Rio, no mínimo, né? Mostra lá o Amazonas com o Rio Negro. Mostra a confluência, entendeu? Vai para o Pantanal, fala para o teu filho lá o que é um jacaré do Pantanal, vai até Bonito, entende? Antes de você pegar e mostrar o Mickey para ele, depois vai para onde você quiser, vai ter a vida inteira. Mas dá uma base para ele aqui. Então eu degustei a música desde criança, desde muito novo, dentro de um contexto, mesmo sendo a minha mãe, que era um contexto erudito de Europa, né? Que a minha mãe era uma pessoa assim, ela era descendente de então avô português, meu avô era português com vó polonesa e vó austríaco. Então assim, a minha mãe era Europa e meu pai era o Brasil, de raiz. E daí assim, os meus tios, olha que curioso, né? Os meus tios da família do meu pai eram completamente swingados, cara. Pareciam uns malandros de tocar meu tio, qualquer coisa que botasse na mão dele, fazia caixinha de fósforo. Então tinha um churrasco na minha casa, era caixinha de fósforo, fazendo um samba num balde, sabe, essas coisas assim. Eu tive uma referência de infância sempre de muita sonoridade, de muita improvisação. Isso é muito engraçado, sabe, essa coisa de pegar a colher, junta a colher, então assim, tinha uma bagunça acontecendo assim, improvisadíssima, né? E era realmente muito swing brasileiro misturado nisso tudo, principalmente pelo meu pai ter se servido no Rio de Janeiro, na escola lá militar de geodésia, engenharia e cartografia. Então, assim, eu tinha essa referência. Bom, para completar a doideira, o meu irmão ouvia muita música internacional de primeiro. Meu irmão me mostrou Rush, me mostrou Police, The Cars, meu irmão me mostrou Led Zeppelin. Então, assim... Teu irmão mais velho? Meu irmão mais velho me mostrou as bandas que eu tocava, que eu comecei a tocar com banda. Isso estou falando com 10, 12 anos, 14. Então, o meu irmão me deu a base todinha de música internacional. Ficou ótimo, né? Porque se eu tinha o pai me dando a música brasileira do contexto das viagens que eu fazia com ele, ainda me metia na roda, a minha mãe me colocou no piano. Minha mãe me colocou no piano na época e me levava para a escola, eu adorava, comprou um piano para mim, assim, pra gente, né? Na época eu comprava piano, não é piano elétrico, tinha um piano de madeira, né? A questão, essa coisa de você também conviver com um instrumento de madeira orgânico é muito maravilhoso, né? Eu falo, quando meus amigos falam assim, que pianinho eu dou pro meu filho, eu falei, pô, dá um piano de madeira, vai lá e compra um piano, bota uma acústica, mas é apartamento, eu entendo, né? Que um piano num apartamento é um inferno, até o 10º andar ouve, entendeu? Se você tá no 11º ouve, eu entendo, mas assim, se você mora numa casa, fala assim, compra um piano de madeira,
em corda, para ele sentir, né? É que nem o cachorro do meu filho, não, dá um cachorro de pelúcia empalhado, não, dá um cachorro, né? Que late, né? Não é um negócio que você não vai dar o primeiro cachorro pro teu filho um cachorro empalhado, entendeu? Não, né? Então, eu tive esse piano mesmo para tocar e fazia minhas aulas. Eis que um dia, com 14 anos de idade, estava estudando piano já, eu sempre fui muito de ouvido, eu não estudava muito partitura, porque eu tocava uma vez e decorava, e ficava na minha cabeça, eu tocava de ouvido, a professora ficava falando assim, você está tocando de ouvido, né? Eu falei, não, estou lendo, estou tocando de ouvido. Então, eu tinha esse problema com as minhas professoras, que a melodia, a nota minha era muito rápido, eu pegava e falava assim, não precisa mais da partitura. E isso me ajudou e me prejudicou. Por quê? Porque eu não estudava, ao mesmo tempo eu tinha uma musicalidade, né, que estou dentro de mim. Aí tem uma história muito engraçada que eu costumo contar, que assim, primeira banda, peraí, tem um cara que tem um piano, ele é pianista. Eu tenho um piano. Tem um guitarrista aqui, um baixista e um baterista. Eu falei, tá bom, vamos tomar uma banda, vamos lá em casa tocar. E eu tinha uma infância maravilhosa, assim, uma adolescência maravilhosa, porque meus pais, eles deixavam eu fazer tudo que eu quisesse. Tudo. Tem tudo. Eles só falavam para eu não usar droga e não ficar bêbado. Mas de resto, mãe, vou chamar uns amigos malucos em casa. Pode chamar. Vem lá, mas encheu, precisa ver o tipo da galera que tocava comigo. Tinha o Vamp, cara, que foi o baterista, que, você tem uma ideia, ele trouxe assim aquelas caixas de fanfarra, num cano pendurado que ele emendou assim, com 2 parafusos, e ele achou um latão com um furo no meio, que ele enfiou ali e virou uma bateria. Aí a guitarra elétrica, eu fui lá pro cara e falei assim, me dá tomada da tua guitarra. Era muito sem noção, entende? Eu queria ligar a guitarra na tomada. Falei, não, liga aqui no amplificador. Eu falei, pô, tá. Daí o baixo é elétrico. Você quer ligar o baixo? Não, liga no amplificador. Eu falei, nossa, tá. E daí esse primeiro ensaio que a gente fez, a gente falou, bom, vamos ver como é que tá a afinação com piano, guitarra. Pô, tá desafinado. Eu falei, pô, olha o sem noção. O piano tá desafinado, né? Acho que precisa afinar o piano em relação à guitarra, entendeu? Então, a gente era muito sem noção, cara. Não, mas a guitarra tá afinada. Eu falei, puta, mas o piano não tá. Então precisa afinar o piano, sabe? Tipo, a gente era muito sem noção. Como não consegui tocar, eu falei assim, Vamp, deixa eu pegar, dá as baquetas aí. Pega aí. Eu debulhei a bateria na bateria não, os 2 taróis, né? Eu assim, me identifiquei de cara com a bateria, os caras falaram, não, peraí, o baterista é você. Eu falei, eu sou baterista. Não, até o Vamp falou assim, cara, gente boa, né? Falou assim, não, é você mesmo, você é baterista, eu não sei fazer o que você fez. Perdeu a posição. Me deu, daí, e o Vamp era meio da favela, assim, sabe? Era muito engraçado. Uma da favela, outra do bancário, outra meio rico. Então era uma bagunça que era muito maravilhoso isso. A gente andava assim, em Ponta Grossa não tinha essa coisa, pelo menos na minha turma, o rico, classe média, o pobre, não, misturava geral. A minha mãe ouviu o ensaio e falou, nossa, tocou bem naquele negócio. Eu falei, sei lá. Eu falei, mãe, dá uma bateria. Tipo aquele papo, né, de menino de 14 anos. Claro, filho, claro, minha mãe adorava. Achou uma bateria, fomos classificados no Diário dos Campos. Achou uma bateria, vamos lá comprar a bateria. Bom, a bateria era num puteiro, entendeu? Numa zona, né? Vamos lá, né? Entramos, assim, de dia lá. Não, estão vendendo um monte de coisa. Tinha uns instrumentos que eu lembro até hoje, que eram maravilhosos. Eu lembro que tinha uma guitarra, uma acústica verde. Ela falou, não, eu estou vendendo tudo, que eu estou fechando o meu negócio. Eu falei assim, tudo bem. A minha mãe, que era um grande barato, ficou amiga da mulher. Minha mãe era uma santa, né? Batendo papo com a dona do puteiro, assim, e batendo um papo, entendeu? Isso foi muito maravilhoso na minha infância. Que legal. Conceito, nunca, assim, teve uma avaliação das pessoas. Isso foi super maravilhoso, sempre foi assim, né? Daí comprou uma bateria, levamos em casa, minha mãe me ajudou a tirar o cupim, estava cheio de cupim a bateria, e eu virei um baterista, né? Daí, assim, a hora que eu tive aquela bateria na minha vida, eu falei, nossa, eu esqueci da vida, tá? Tanto é que eu era um CDF do caramba, só tirava 10, comecei a tirar metade. E estudando bateria, comecei a tocar em banda de baile, comecei a tocar
E daí eu virei vocalista, virei baterista e vocalista. E a gente ficou famoso em Ponta Grossa. Tinha cartaz da gente, as bandas eram boas, as bandas eram muito boas, as bandas que eu tocava lá. Uhum. Daí passei com 17 anos, passei em engenharia cartográfica. Vim para daí eu de Ponta Grossa fui para Curitiba. Em Curitiba, montei uma banda, os caras de Ponta Grossa. Uhum. E aquela minha ambição de falar assim, eu quero tocar aqui. Era o Aeroanta na época, eu lembro. Sim. Puta, vamos tocar no Aeroanta. Os caras, tá, mas como é que a gente vai fazer? Eu falei, sei lá, vamos tocar. Fizemos um... Ah, não, peraí. Primeiro tocou no Clube Curitibano. No Curitibano, os caras falaram assim, mas como é que a gente vai tocar nesse clube? Eu falei assim, deixa eu ver. Eu entrei no clube, tava tendo Herói da Resistência, assim, tava passando som, assim, à tarde. Aí eu falei assim, nossa, mas que legal, né? Os caras passando som, aquela bateria maravilhosa. Daí cruzando um cara, assim, eu falei assim, tudo bem, meu nome é James aí, cara, eu quero saber como é que eu faço para... Quem é o contratante de banda aqui? Ele falou, não, sou eu. O que você é? Eu sou o presidente do Flamengo, que é o clube aqui, que é a ala jovem do clube. Você tem banda? Eu falei, tenho. Você quer tocar? Eu falei, quero. Tem uma festa semana que vem. Eu falei, quer tocar para mim? Eu falei, eu quero. Como é que eu faço? Pega meu telefone, precisa de contrato. Tem um valor por banda aqui, que é tanto que a gente paga. Não, na outra semana eu estava tocando no clube. Que legal, cara. Que loucura. Foi um showzaço que a gente fez lá. Né? A gente abriu o show do Ídolos da Matinê. Olha isso. Aí vocês tocavam rock, pop, eu tocava de tudo um pouco? Tipo, era uma banda cover, né? Eu tocava, só que uma boa banda cover. Uhum. Aí eu lembro que a gente foi convidado para tocar no aniversário do Alexandre Malucelli, na casa dele, cara. Aí a gente foi, tipo assim, sabe, a banda veio boom. Uhum. Aí eu falei, puta, mas cara, tinha nome a banda? Ravel. Daí eu falei assim, cara, precisa tocar no Aeroanta. E os caras, puta, mas o Aeroanta é meio complicado, né? Eu falei, não, vamos lá. Gravei umas bandas, fiz uma fita demo. Olha a vida engraçada, né? Fiz uma fita cassete demo na época, né? Gravei com o Murilo da Roça, que é um dos maiores violonistas desse país aí, de flamenco, aí de Curitiba, maravilhoso e super caprichoso, espetacular. Ele gravou a fitinha com a música que eu lembro até hoje, que é Don't Stand So Close to Me e Roxanne. Uhum. Gravei a fita, fiz um release na máquina, né? Que é engraçado, máquina. A gente tinha feito uma sessão de foto, eu falei assim, cara, vou vender a gente como The Police Cover, tá? E o cara, tá bom. A gente tocava vários The Police. Lá foi eu na Aeroanta, né? Coloquei uma roupa bonitinha, assim, sabe? Peguei o Fuscão da minha mãe, né? Pastinha, olha isso, aquelas pastas de plástico, sabe? Com elástico. Então coloquei foto, a fita, coloquei as coisas aí e falei assim, bom, lá vou eu tentar uma contratação no Aeroanta, né? Bati na portinha da Aeroanta, tinha um lugar assim do lado, assim, que era onde eles faziam a administração, né? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, como é que tá? Eu tenho uma banda aí, eu queria saber quem é o responsável por contratação, cara. Eu. Como é que é a tua banda? Minha banda é Police Cover. Deixa aí. Falei, tá bom. Falei, vamos embora, né? Virei as costas. Tocou o telefone da minha casa, porque não tinha telefone celular. Então, né? Você fala com o James, sou eu. Não, aqui é do Aeroanta. Então, viu teu material aqui? Você pode trocar na quarta-feira que vem? Puta, que legal. Não consiga. Não, a gente está abrindo as quartas-feiras agora e a gente precisa fazer. Você topa? Era uma segunda, assim. Se você topar, vem pegar o material de divulgação aqui que já vai colocar a tua foto. Vai tocar vocês e Que Rei Sou Eu, é essa banda. Eu falei, pô, demais, vambora. Fui lá, peguei panfleto e saí distribuindo na cidade. E na época, olha isso, né? Pegar o panfleto e distribuir nos colégios, positivo, Tom Bosco, ficava na frente distribuindo que dava desconto. Anos 90, anos 90. Isso era, estou te falando, 94. 90 baixo, 90 baixo. 90 e poucos. Então, assim, lotou o lugar. Lotou. O cara ficou maluco, falou, como assim? Eu falei, não sei, cara, você está distribuindo panfleto por aí. Deu o pessoal tudo panfleto. E a gente fez um showzaço, assim, que arrebentou. A banda era muito boa, tá? Não é brincadeira, não. A gente tem umas filmagens, assim, dessa banda,
E no Aeroanta tinha um som maravilhoso feito pela Transasom, que era, você batia no bumbo, assim, tremia o chão. Era espetacular, era o mesmo som que fazia o Rock in Rio, todos os festivais do Brasil. Iluminação, palco maravilhoso, Aeroanta com um astral incrível. O Aeroanta para Curitiba era o circo voador para o Rio de Janeiro, não era? Exatamente isso. Era um lugar mágico, né? E subir naquele palco estava sendo abençoado. Sim. Bom, consequente, eu estava tocando quase toda semana na Aeroanta, entendeu? Porque a banda foi tão boa que a gente começou a tocar direto na Aeroanta. Bom, a música me tomou por completo, né? Eu fazia engenharia cartográfica nessa época. Por causa da empresa do meu pai, então eu fazia engenharia cartográfica. E tocava. E nessa questão da engenharia cartográfica, como eu tocava, né, eu tirava nota ruim, entendeu? Então, assim, não era um bom aluno. Mas eu gostava de pesquisa. E aí um professor, Milton Campos, me chamou para ser bolsista do CNPq em sistema GPS, cara. Ninguém sabia que era GPS na época. E a gente fazia, só que eu adorava pesquisa. Então, eu não estudava muitas outras coisas, mas pesquisa, eu era maluco por pesquisa, era de satélite ainda, era um negócio assim, para achar, coisa engraçada, achar o código P. O código P era um código que dava milímetros de precisão, era um código, era um erro que eles introduziam para que você não tivesse precisão militar, né, o sistema americano. Adorava, fiquei 4 anos naquele negócio assim, fiz apresentação de pesquisa, umas coisas, e tocava, né? E tocava. Nessa de tocar, aí olha só que curioso. Eu falei, me chamaram, porque eu tinha uma voz, né? Tipo, meio Sting, minha voz era David Coverdale, as coisas assim, me chamaram para cantar no estúdio Gramofone, do Álvaro, né? Aí eu fui lá cantar um jingle. E nesta época eu me achava o cara. Eu cantava muito. Eu falava assim, eu canto muito, né? Público, palco, todo final de semana, aplaudindo. A gente era realmente muito reconhecido na cidade. E lá fui eu cantar. Por favor, pode soltar o jingle aí. A Mara, que era sócia do Álvaro, falou assim, não está muito afinado. Eu, quase com ódio que veio do dedão no meu pé, falei assim, quem é esta mulher para me dizer que eu sou desafinado? Não está muito afinado. Você podia afinar? Você poderia afinar, por favor? Daí eu falei assim, eu posso ouvir? Eu fui ouvir, não estava muito afinado, tá? Falei, daí ela ainda falou bem assim, você está acostumado com banda, né? Eu falei, tô. Aqui é estúdio, que é uma outra história. Daí ela colocou para ouvir, não estava afinado como deveria. Aí eu voltei a cantar e afinei, também era muito rápido de música, assim, afinei, daí ela falou assim, tá muito bom, agora você tem um timbre legal, você conseguiu afinar como se não estivesse no palco, e ficou muito bom o jingle, ficou muito legal. Só que aí, meu amigo, eu tinha sido completamente e desgraçadamente mordido pelo bicho do estúdio. E aí que começa uma transição, que eu te perguntei no início, como você chega na música, a música chega até você vive toda a tua adolescência, chega em Curitiba, ganha o Aeroanta, e aí a publicidade começa a chegar na sua música através dessa primeira experiência do jingle de estúdio que você fez, e aí o bichinho te mordeu. O estúdio me chupou para dentro. Aí eu lembro que eu virei pro Álvaro e falei assim, Álvaro, eu quero trabalhar aqui. Falei, não tem lugar, não tem dinheiro. Mas você não tinha nem ideia, James, você falava assim, eu vou ser músico, na minha vida eu não vou trabalhar nesse negócio de cartográfico aqui, eu vou ser músico, ou as coisas iam acontecendo? Todo músico quer ser músico. Tá. Toda pessoa que sobe, ela quer viver de música. Todo cara que tem uma guitarra, que tocou uma bateria, que tocou um piano, ele quer ser o Stuart Copeland, ele quer ser o Neil Peart, ele quer ser o Jimi Hendrix. Não adianta. Nenhuma pessoa pega um instrumento e diz assim, vou ser um contador. Não, vou ser um... Sim. Não, ele quer ser qualquer outra coisa. Ele quer ser outra coisa, ele quer ser músico de qualquer outra coisa. Ele quer ser músico. Entendi. Então, assim, a música sempre estava ali, sempre estava, né? Tinha engenharia, tem as coisas assim, mas assim, se eu pudesse ver de música, eu viveria. E cada vez mais eu buscava isso. Quando eu entrei no estúdio, no Gramofone, aí eu falei, não, peraí, é aqui o negócio. Eu quero ficar aqui. Olha que curioso. Daí, tem lugar para mim? Não tem. Daí eu falei, posso limpar tua bateria? Olha isso, cara, que coisa engraçada. Não, mas a bateria, por que você... Não, deixa eu limpar tua bateria, eu sou baterista, eu quero desmontar tudo e limpar tua bateria.
Eu desmontei a bateria inteira dele, fiquei quase uma semana no estúdio, e aí, quem entrou no estúdio? Ricardo Saporsky, Underdog, certo? Que nessa época era um grande estúdio, fazia todas as trilhas do Claudio Borelli, aquela coisa toda, né? E chegou lá não, pô, precisava de uma voz, tal, daí o Ricardo Saporsky, precisava de uma voz com um jingle, daí ele, não, tá vendo aquele cara limpando a bateria ali? Aquele cara canta. Ah, você canta? Eu falei, cara, eu canto. Tem banda aí? Ah, conheço a banda. Quer cantar um jingle pra mim? Eu falei, quero. Cantei o jingle, já tá mais familiarizado com o estúdio, arrebentei. Cantei bem pra caramba o negócio, daí eu falei assim, escuta, como é que tá teu estúdio lá? Underdog, não, eu sei, mas tem lugar pra mim? Ah, vai lá conversar comigo. Fui, comecei a trabalhar no Underdog. E o Ricardo Saporsky é uma aula, tá? Naquela época, principalmente, que tava ele e o Trinchas, que fazia uma dupla de criação praticamente com ele assim. Era um estúdio muito bem montado nessa época, que era engraçado, né? Porque era bem montado, mas não tinha acústica, sabe? Essas coisas assim. Era uma casona, era uma casa super legal. Tinha o Raul Pinheiro Machado, na época, era super divertido, que era o sócio do estúdio. A Denise Corrêa, que também fazia essa parte de atendimento. Então era um barato o estúdio, tá? Era super legal, tinha uma mesona, sistema de gravação legal. Eu falei, nossa, isso aqui é muito bacana, cara, esse negócio. Adorei esse estúdio aqui, né? Ele falou, mas o que você quer fazer? Eu falei, tem uma sala sobrando aqui, deixa eu trazer minhas coisas aqui, eu faço dinheiro pra você. Ah, tá bom, vem aí. Quanto você me pagar? Cara, era muito baixo, tá? Era muita pouca grana. Eu falei, tudo bem, mas eu ganho dinheiro com banda, não tem problema. Fico aí tocando. E daí, cada vez mais, aquele troço ia me mordendo, né? Até o dia que eu tinha 10 meses, eu fiquei lá. Falei assim, puta, deixa eu fazer minhas coisas. Comprei uma caixa de sound effects pra mim, de presente de aniversário, que na época era CD, com vários sons de sound effects dentro. E me dei de presente de aniversário. E montei tudo no meu quarto, na minha casa. Falei, eu vou embora. Pô, por quê? Falei, vou embora. Fui pra minha casa, montei meu estúdio no meu quarto. E na época, o Gustavo Leme, que eu tinha ficado muito amigo no Underdog, ficou muito amigo meu, muito, mas muito mesmo, assim. Daí ele falou assim, cara, vem fazer som direto pra mim. Som direto é a captação do som dos outros. Falei assim, tá, tudo bem, vou lá. E eu, completamente sem noção, porque você sabe, né? Até agora eu já te falei que eu era totalmente sem noção. Eu ia fazer som direto com microfone tipo esse aqui, ó. Esses microfones não são para pega o som inteiro. Eu pegava, fazia som direto com esse negócio, num pedestal, era horroroso. E aí, como o som ficava ruim, eu tinha que tratar o som. E eu comecei a tratar bem o som. Não é que eu tratava bem o som, eu arrumava a porcaria que tinha feito, entendeu? Só que isso me deu uma certa destreza. O Gugu, muito meu amigo, engraçado demais, me colocou em tudo. Falei, Gugu, quero fazer trilha. Falei, não, faz a trilha. Eu comecei a acertar as trilhas. Eu comecei a... É engraçado, hoje eu tenho noção que tudo que eu ouvi da minha mãe, do meu irmão, do Brasil, das coisas das bandas que eu toquei cover, de eu ser sempre muito ligado no que estava acontecendo nessa época. Eu ficava ligado nas revistas, pedia CD de fora, pedia vinil de fora. Então, eu tinha uma cabeça musical muito, desde essa época, cheia de referências. Sem medo de misturar. Eu não tinha medo de misturar a música, eu não tinha medo de criar. Nem, talvez pela minha limitação, pela limitação que eu tinha musical, como instrumentista, entende? No piano, né? Bateria não, dominava a bateria sempre, dominei voz, mas o piano, quando fui para a bateria, eu comecei a não tocar tão bem, mas muito tempo depois eu aprendi isso com um amigo meu, Paulo Guimarães, que também é de Curitiba, que se formou na Full Sail. Ele falou assim, ele tem uma voz engraçada, né? Ele fala assim, cara, você tem tudo que precisa para ser um compositor, cara. Você é baterista, você sabe encaixar as notas no tempo certo. Ele falou, e você tem a melodia. É isso, música é bateria, é batida e melodia. O resto se encaixa numa harmonia. Muito tempo depois, tá? Porque quando ele me falou isso, faz, sei lá, 5 anos atrás, que eu estava passeando por Orlando, na casa dele, e era exatamente isso. Quando eu colocava o filme na minha frente, quando apareciam os filmes para mim, eu via o BPM do filme, eu via qual era o andamento desse filme, porque todo filme tem um ritmo, certo? Eu encaixava umas batidas que eu tinha, que sempre assim, há muito tempo atrás eu já ouvia Massive Attack, entendeu? Muito tempo atrás eu ouvia, né? Lá atrás, na época que Mob nem sabia, eu já ouvia. Então,
muito ligado em tudo que havia de moderno nas músicas, e as sonoridades, eu sempre buscava as mais malucas, processadas, talvez por não saber, tá? Por não ter uma formação com erudição musical, assim, eu experimentava, eu ficava experimentando. E aí ia saindo as coisas e o pessoal falava, não, peraí, isso é bem diferente, e é o que a publicidade quer, né? Sim. E cada vez mais se fica à vontade, cada vez mais se fica pirando na batata, e daí você vê lá... E mais acerta. E você fica interessante. Essa que é a verdade. E você vai ficando interessante. E aí a Jamute, que era no meu quarto, fiquei, sei lá, 5 meses no meu quarto, que é o filme de Jamute 1. Aí eu aluguei uma sala no estúdio do Vitor, no estúdio Solo, que é um estúdio maravilhoso em Curitiba, aqui, do Vitor França. Esse era um gêniozinho, estudioso, um cara que estudava mesmo acústica, mixagem, tudo mais. Tem uma salinha aí do lado do meu estúdio, uma sala enorme, uma mesa incrível, monitoração, tudo maravilhoso. E eu fui lá. Não, essa eu tenho que te contar, cara, por mais que tome um tempinho. Daí eu fui lá, montei o meu set, né? Onde que era o endereço? Oi? Onde que era o endereço? O endereço é no Cabral. Na Cabral, se eu forçar um pouquinho, já lembro a rua. Mas, já vou lembrar o nome da rua. Aí era assim, era um monitor aqui, ficava em cima de um suporte de teclado, um monitor, veja, monitor, não estou falando monitor, galerinha nova, monitor, tipo televisão. Tela assim, ó, a tela era um ovo, né? Monitor, aqui em cima teclado de escrever com mouse, aqui teclado de tocar, né? Aqui embaixo era a impressora, aqui do lado era o telefone com fax, certo? Então... Era um cockpit ali. Um cockpit inacreditável, né? Então, assim, o telefone, Jamute, bom dia. Gostaria de fazer compor uma música, né? Você fazer um orçamento? Pois não. Telefone aqui, né? Deixava o programa de um lado, numa tela só, um monitor, abriu o Word. Tá bom. Não, beleza, tá jóia, já te mando. Fazia o orçamento, pensava em alguma coisa que me viesse à cabeça, print, pegava aqui debaixo, e fax. Colocava no fax, mudava, vinha um negocinho, grampeava, arquivo, continuava tocando. Não levantava da cadeira. Não levantava da cadeira, continuava criando. Ai, por minha vida durante muito tempo. Durante o estúdio do Vitor. Aí eu falei assim, não, peraí, eu preciso montar um estúdio para mim. Aí eu montei a Jamute 3. Mas antes de chegar na Jamute 3, você já estava começando a receber demanda no mercado? Você, por ter tocado em banda, assim, já tinha um relacionamento com o mercado publicitário daí, com os criativos? Como que foi essa entrada da Jamute nas agências? A galera te procurava, você fez amizade com o Gugu. Como que começou a escalar esse negócio aí de você, vamos passar esse job pro James, para a Jamute, vamos ter 3 orçamentos, tem que ter o da Jamute junto. Como começa a virar um negócio isso, de fato? A sequência, assim, fazer uma linha do tempo foi Gramofone, me chamaram para cantar um jingle. Pequena Gramofone, Ricardo, conheci. Cantei jingle pro Ricardo. Fui para Underdog. Underdog eu fiquei lá criando 10 meses e conheci algumas pessoas. Tá. As pessoas, eu descobri que existia um evento chamado Colunistas. Quando eu fui no Colunista, eu falei que eu era músico, olha só, cara, que divertido. Só que muita gente me via tocar. Eu já era famoso na cidade. Na noite. Era. Tá 15, pois tô fazendo umas músicas, tô compondo as músicas para comercial. E o Gugu, a gente ficou muito, o Gustavo Leme, né? Sim. A gente começou a fazer muita coisa junto. Então, daí ele me introduziu numa turma de publicidade da época. E as pessoas começaram a falar, você faz trilha, vou fazer uma com você, vou fazer um filme com o Gugu. E o filme, a trilha dava muito certo. E quais as agências que você trabalhava nesse período? A gente tá falando disso já no final dos anos 90, daí 95 a 2000, por aí, né? Uma coisa, meu primeiro cliente foi o Colégio Bom Jesus, cara. No Colégio Bom Jesus, na agência, preciso forçar um pouquinho, mas eu já vou lembrar. E como que eu peguei esse cliente? Eu montei meu estúdio. Da Gemini? Não era Gemini. Olha como eu sou cara de pau. Eu montei meu estúdio. Estava indo para o estúdio, olhei agência de publicidade. Parei o carro, tá? Parei, oi, tudo bem? Eu tenho uma produtora de áudio.
Eu falei isso. Gostaria de falar com. Eu sempre falava que eu não sabia nem o que era RTV, tá? Sei, né? O responsável por contratação. É isso que igual que eu Sei. falei lá atrás, no Aeroanta. Aham. A Ah, abordagem era a mesma. sou eu! Era sempre assim, entendeu? Sou eu. Você sempre Ah, tá teve bom. sorte também. Eu tenho aqui, eu mostrava minha fitinha na época do Police, né? Aham. E daí eu tinha feito, acho que um job meio clandestino, assim, pro Gugu, antes de começar o estúdio, uma coisa assim, né? Ah, tá bom, nós vamos chamar você. Falei, tá bom. E me chamavam, entendeu? Eu tocava o telefone, atendia e fazia o job e continuava, fazia os outros. E na época, meu primeiro cliente que foi importante foi a Bronx, cara. Foi a Bronx com o Alexandre Poloni, que eu comecei a fazer umas trilhas legais. Acredito eu que através do Gugu por alguma coisa, e daí eu acabei ficando e fiquei muito amigo do Alexandre. Uhum. E daí, exatamente, eu comecei a fazer essas trilhas para o Alexandre, daí eu comecei a fazer trilhas para Exit, Uhum. o Do Riga, Roger, do Roger. comecei a fazer trilhas para o Roger, comecei a fazer Pit Pager, né, até hoje, Pit Pager. O Gugu me trouxe a campanha do Luiz Henrique, que era para prefeito, governador do Santa Catarina, umas coisas engraçadas, assim. Sei. E o estúdio começou a crescer, o estúdio começou a ter uma demanda, assim, né? Então, Bronx, Exit. Aí, eu lembro que eu comecei a fazer algumas coisas para Reds na época. Uhum. Lembra de uma. Tinha aquela que era. Esqueci que a logo era um rinoceronte. Agressor. Tinha uma agência chamada Agressor, comecei a fazer esse negócio. E eu fui pegando as agenciazinhas, certo? Eu ia levando cada material que eu fazia uma fitinha cassete, Sim, ou tinha teu portfólio. quem é o responsável por contratação, então, né? Já sabia do Uhum. negócio. Bater porta, cara de pau, fusquinha, e ia. Daí até que, opa, peraí, comecei a ter uma certa demandinha bacana, falei, vou montar um estúdio legal. Achei uma salinha de 30 metros quadrados, o qual eu achei que meu dinheiro nunca conseguiria pagar aquela obra, e fiz uma obra dentro, cara, onde foi um estúdio icônico da República Argentina. Ali, realmente, ali eu fiz um estúdio legal, já com uma graninha que eu via a Serra do Mar todo dia, praticamente, o sol nascendo, porque eu virava Uhum. muita madrugada, porque o que acontece era, eu atendia de manhã, ajudava a Ana, que está comigo até hoje, a Ana Karina, que está comigo até hoje, todos esses anos, a fazer os orçamentos e parte financeira, daí fazia a trilha, certo? Mandava para a agência, tinha alteração, eu continuava na madrugada. Depois, no outro dia, eu levava para a agência, porque você tinha que levar a trilha. Sim, A internet levar, eu pegava sei, sei. o CD, o DAT, MD, fita cassete e levava na agência. Uhum. Eu virava muita madrugada. O estúdio foi um ícone. E nesse estúdio, começaram a pintar os materiais que começaram a fazer sucesso mesmo. Tipo lá, o Oscar, né? Que era Sim, do Senhor é daqui, aquela sim, coisa, que foi da Master com a GW, né? com a GW. Eu fiz umas trilhas assim que foram incríveis para lançamento de Salto Caxias. Eram filmes lindos, filmes maravilhosos, assim, que o Marcos Freitas dirigia, na época o Anésio fazia direções legais. Sim. Não sei, eu peguei alguns filmes do Cláudio Borelli, Uhum. né? Nossa, pense, o Mário e o Calhão nem estavam ainda dirigindo, cara, eles eram Sim. estagiários da Talk lá ainda. Então, tinha nessa época alguns filmes da Simone e pena que eu não vou lembrar o nome agora, que na época era segunda linha já, acho, alguma coisa assim. Então, eu fui fazendo esses filmes, algumas agências de fora foram chamando, e o estúdio cresceu rápido. A gente começou a ganhar já os primeiros prêmios nossos. Na época, a gente ganhou alguns prêmios internacionais, assim, chave de cara, assim. O Oscar fez bastante sucesso. É, o Oscar foi bem premiado, Profissionais do Ano, né? Teve um grande destaque. Sim. Mas você atuava muito nas agências também do Paraná, alguma coisa de fora, mas assim, o grosso do teu faturamento, dos teus clientes, vinha de Master, Reds, Opus, das agências de Curitiba. Isso. Nossa, eu fiz um filme incrível para Opus Múltipla, com a filmagem do Marcos Freitas, que era um filme para Cenepar, de um beduíno, no Sim, meio o filme sobre a seca, né? sobre a seca. É. E esse filme era muito legal, cara, porque eu cantei que nem um beduíno, né? Quer dizer, lembra do negócio que eu falava assim, eu fico improvisando? Eu até cantei, né? Sabe, fazia uns negócios que eu não tinha policiamento, estava em Curitiba, né? Se eu fizesse isso em São Paulo, Nova York, eu apanhava na rua, né? Mas Uhum.
Aí eu falava, eu podia fazer o que eu quisesse. Eu falo que uma das melhores coisas de Curitiba é que você pode queimar filme, não é queimar o filme, mas eu falo, nem tem filme hoje, mas você pode rodar. Uhum. Você pode pegar o teu filme ou a tua trilha e experimentar. Uhum. Você vai ter uma conexão com pessoas que são muito geniais, que estão no mercado de fora. Então, você aproveita aqui, que você faz as experiências, melhora e atende o pessoal de fora, entendeu? É uma coisa assim, engraçada, né? Mas teve um grande momento, que foi assim, eu ganhei, tem um trabalho que eu ganhei bastante dinheiro, que eu lembro assim, que era a inauguração de usinas hidrelétricas pelo Paraná, era uma grana, e nessa época se ganhava dinheiro mesmo, né? Uhum. É diferente de hoje em dia. Uhum. Aí eu peguei, com aquela grana assim, falei, nossa senhora, tô com uma grana boa, né? Uhum. Tá na hora de pensar, eu compro um Pro Tools, que na época o meu sistema era mais simples, ou eu vou pro Festival de Cannes. Pro Tools vai ficar obsoleto, sei o quê, Festival de Cannes, eu vou morrer com esse negócio para dentro, vai ter relação, fui para Cannes. Ali foi um ponto de virada. Ali foi uma grande virada, que E você daí lembra o ano que foi isso, James? foi 98. Tá. 96 eu montei estúdio, 98 estava em Cannes. E isso é um pouco da tua natureza, de como você falou, do cara lá de trás que buscava as referências, ia pedir o vinil pro cara trazer, porque hoje a referência, você abre o celular, você tem tudo, né? Antigamente você tinha que ligar pro amigo que estava morando em Londres, que mandava o vinil, aquela revista, você tinha que dar teus pulos, senão você não tinha referência nenhuma. Exatamente. Só que daí chegou um momento, entrou uma grana, vou investir na propriedade intelectual. Isso, porque o que acontece? O que as pessoas faziam nessa época? Elas davam fita para você, fita VHS dos shots. E essa fita dos shots, que eram filmes comerciais do mundo inteiro, eram os melhores comerciais do mundo inteiro. Uhum. Que você, em Cannes, você via a seleção deles ao longo da semana, né? Essa história, todo mundo sabe, Cannes era Present Post, que era mídia impressa, só mídia impressa e filme, era a semana inteira vendo filme do mundo inteiro, e na qualidade do palé. Que, né, essa qualidade do palé que a gente fala é uma super qualidade de som, super qualidade de imagem, qualidade de poltrona, então, né, e dava, você ganhava uma bíblia, eu tenho uma aqui no estúdio ainda, é isso aqui, sei lá, a lista telefônica de São Paulo, cara, é enorme, o catálogo que tinha, e a gente ia anotando o que a gente queria, aquele catálogo imenso, e eu ficava muitas vezes atrás dos publicitários, não, daí aconteceu um negócio engraçado, eu ficava, bom, imagina, primeiro Cannes meu, né, e a gente, olha, a gente é jacu, antes, quando você não tem, você é um jacuzão, quando você não sabe das coisas, você não tem noção, não tem referência, e eu, né, sentadão, vendo comercialzão lá, vendo filme de publicidade, passava um filme, o cara lá falava, não, tá bom. Então você vai formando, sabe, você vai se achando estúpido, você gosta de coisas que são meio idiotas, depois você entende que você não tem aquela visão do todo, né? Daí lá você começa a fazer um certo critério. E minha cabeça mudou muito lá para a produção. E as pessoas que me viram lá, né? Eu lembro até que chegou uma pessoa e falou assim para mim: temos um mercado sério, temos o primeiro produtor de áudio em Cannes. Mas a galera não ia, você foi um precursor de áudio. Do áudio. Os publicitários iam. Sim, publicitários, mas a parte de filme, diretor de filme, já fazia sentido, né? Mas áudio não. Áudio não. Talvez eu tenha sido o primeiro produtor de áudio a ter pisado em Cannes. Curitiba, né? Claro, sim. Óbvio. Mas assim, eu fui, peguei uma grana e fui. E as pessoas me abraçaram por eu ter ido. E fez a diferença. Porque daí eu cheguei aqui, não é que eu via todos os filmes, era super CDF, acordava cedo e ficava vendo qual é o tempo todo. Imagina, você fica uma semana vendo filme publicitário, das 9 às 6 da tarde, você volta com a tua cabeça explodindo de ideia. E aí você já olhava e falava, pô, eu faria diferente, eu faria melhor, esse cara é genial. E melhor que isso, por exemplo, que acontecia, que eu sentava na mesa das agências em Curitiba, e o pessoal falou, porque tem aquele filme, eu lembro. E aquele outro, também lembro. Eu sabia tudo. Sim. Eu sabia o que estava acontecendo, porque eu tinha, né, ido para o festival, tinha sido CDF, eu sabia o que estava acontecendo, eu sabia quais eram os filmes que o cara queria, eu já tinha misturado na minha cabeça. E aí sim foi uma explosão. Aí que eu comecei a realmente percorrer as agências, né? E virar mais noite acordado. Muito mais noite acordado. Virei, assim, a gente fazia muita coisa da cidade. Eu cheguei uma época, comecei a fazer
Telepar celular, né, que é o TIM na época, Global Telecom, os clientes falavam assim, pô, mas peraí. Que era Master Heads a disputa ali, né? Master Heads. Então, eu fazia todos os filmes da Heads, fazia todos da Master, virou uma... E as campanhas de governo, prefeitura eram muito fortes, né? Eram demais. Porque eram filmes maravilhosos, né? Coisas lindas. Tinha um time também de criativo fantástico. Isso que eu queria até abordar, James. Nesse período aí, a gente está falando de um caldeirão criativo na cidade, que você tinha Opus, Heads, Master, mas ali na Master e Heads, principalmente o time criativo, com Master, com Dulcídio, Gêmeos, né? O Renato fazendo a direção ali. Você chegava e eu quero fazer o filme desses caras, eu quero produzir, eu quero fazer o áudio desses filmes, eu quero fazer essas trilhas. E você utilizava do relacionamento também com os criativos para eles pedirem você, né? Vou te contar uma coisa. Quando eu comecei a cantar na bateria, eu nem sabia. Eu estava tocando bateria e comecei a cantar, certo? Uhum. E as pessoas chegavam para mim e falavam assim, como é que você consegue cantar tocando bateria? Eu falei, não sei. Estava na garagem lá, tinha um microfone na minha frente, a voz saiu afinada, comecei a cantar. Uhum. E fiz a da banda. Foi a mesma coisa com publicidade. Eu comecei a fazer os filmes. Virou um processo natural. Eles chamavam o James, eles chamavam o Jamute. Uhum. Porque o Jamute tinha a cabeça alinhada com a deles. Uhum. Quando eles falavam em referência, eu sabia o que eles estavam falando. Quando eles pediam para eu saltar a barra, a quantidade de referência que eu tinha de música, festival, vida, né, eu entendo. Eu chegava, então virou um processo natural, não era nem eu que queria trabalhar com eles, acontecia. Sim, porque eles queriam também elevar o sarrafo do filme deles e sabiam que você ia levar eles para outro espaço também. Tipo assim, virou um negócio muito natural. Na época tinha o Lauro que era muito, é um fantástico músico maravilhoso, entende? O próprio Ricardo sempre foi um músico muito legal nessa época, que era super criativo, mas eu entrei nessa roda aí, e talvez pelo fato de eu ter ido para Cannes e ter alinhado com eles ideias, eu comecei a ter mais preferência, entende? Uhum. Então eu comecei a fazer os filmes por estar alinhado em ideias com eles, nas ideias, né? Então era um processo muito natural, a gente fazia. E o teu processo criativo é um pouco isso, James? Como que é esse teu processo criativo? Com todas essas referências, chega o roteiro para você? Como que é esse teu processo criativo, você materializar aí os jingles e tudo que cai no teu corpo? O processo criativo foi muito bom tocar nesse assunto nesse momento, porque eu já consigo falar, partir disso, o que era esse processo criativo? Era o Eu-Man, né? Uhum. Era o One Man Band. Então, assim, tinha eu não toco guitarra, tinha o Emerson, que era um guitarrista fantástico, que tocava as guitarras para mim, e alguns baixos, e eu criava a música toda, e a gente fazia uma dupla maravilhosa de compositores, né? Mas, assim, basicamente, letra eu sempre adorei escrever, eu sempre gostei de me encantar com a letra e escrever letra. A música, assim, que olha só que engraçado, nessa época, tinha a fita VHS chegava para mim, eu colocava o timecode na fita VHS que sincronizava com o equipamento todo. Uhum. Nessa de colocar a fita, eu pegava no meu equipamento, como descobri mais tarde, como eu sou um baterista, eu ia tirando o BPM do filme. E todo filme tem um andamento. Uhum. Se você pegar o filme, ele é mais rápido, mais lento. A edição, a direção leva você a ver o filme de uma maneira com ritmo, com uma definição de tempo. Primeira coisa que eu fazia, BPM do filme, eu marcava os pontos principais. Aqui tem uma virada, eu marcava eu fazia no meu time coisa lá, do meu sequência, eu colocava, pum, aqui tem uma mudança, aqui tem uma mudança. Como eu sou baterista e venho de Rush, Yes, Focus, Jethro Tull, eu sou acostumado na minha época, por tocar muito progressivo, a minha música não era 4x4 apenas, era 7x8, 11x8, era assim, a música poderia ser sempre 9x8. A minha música, então, ela nunca era sempre quebrada. Eu aprendi com o próprio Ricardo Sapolsky a usar isso. O Ricardo usava muito esse recurso de pegar e quebrar o tempo. Uhum. Então, eu quebrava o tempo mesmo. Se tinha que virar ali, eu fazia as viradas. Se tinha que ter tempo de eu colocava virava, quebrava a música. E o que acontece? A minha música ficava sincronizada com o filme. Muito sincronizada com o filme. Primeira coisa. Segunda coisa que eu fazia, eu olhava a fotografia do filme.
A fotografia do filme me trazia a sensação do filme, mais denso, mais alegre, mais introspectivo, um pouco mais a fotografia do filme. Eu colava na fotografia do filme para poder entender quais as texturas musicais que eu teria que trazer para poder colar naquela imagem. E era um pouco intuitivo isso que eu estou falando, eu consigo definir hoje. E, por fim, o roteiro do filme que acontecia era o que me definia a melodia. Uhum. Então eu fazia essa leitura intuitiva que eu fazia das coisas e as trilhas colavam nos filmes. Colavam de um jeito lindo, sabe? Então ficava assim, talvez por isso os diretores lá nessa época me chamavam bastante, porque eu falava assim, pô, mas peraí, o cara colou, o cara fez o filme ter uma moldura, né? Uhum. Fazer 3D no filme através do áudio ali. E como não tinha um engenheiro de som, era eu, um engenheiro de som, eu fazia o sound design. Então, por exemplo, eu já fazia música, olha que louco, né? Eu fazia música, aí eu já deixava o espaço para o sound design, porque eu falava assim, aqui eu não vou colocar uma guitarra, um violão, um piano, um trompete, porque tem aqui o plim, aqui não vai caber. E vendo tudo isso, eu fazia uma puta direção de voz, entendeu? Do locutor. Então, assim, eu tinha o processo inteiro na minha mão nessa época, desde sound design e tudo mais, eu encaixava as coisas da maneira mais harmônica e esteticamente possível, da qual eu achasse animal. Essa era a palavra certa, tá? Eu olhava assim, eu tenho que achar isso animal, e como o estúdio era no 11º andar de um prédio, era muito engraçado, cara. Isso é umas coisas que eu olhava pela janela assim, falava assim, tudo bem, mas aquele cara lá que é o cuidador do estacionamento tem que gostar também. E não é porque eu vou fazer um troço medíocre, ele tem que gostar porque ele vai ouvir e falar assim, nossa, nunca ouvi isso, que coisa incrível. Então, eu tinha essa barreira na minha cabeça, assim, eu colocava sempre mais uma coisa expandida de que a cidade inteira tinha que gostar. E aconteceu nesse tempo todo, a gente vai conversando aqui na tua evolução de carreira como James e também a Jamute, porque você o CNPJ e o CPF, tudo meio junto e misturado também, né? Teve alguma vez que você fez uma trilha que você achou, puta, essa trilha tá do caralho, e aí o cara que você foi apresentar, que você, puta, admirava, achou que o cara ia se emocionar e falou, James, não é nada disso, você errou legal. Inúmeras. Só que aí eu tive um grande professor, que é o Gustavo Leme, o Gugu. O Gugu, em reuniões, ele é um cara genial. O que acontece? Ele traz um filme inteiro montado, certo? E se, por exemplo, alguém fala que não gostei, ele dá uma alternativa. Fala que não gostou, ele dá mais uma. Não gostou, ele dá mais duas. Eu olhava aquilo e falava assim, que monstro. E eu comecei a achar animal isso, entendeu? Eu falei assim, ninguém pegava o cara. Ele era tipo assim, era um bagre ensaboado, entendeu? Sentava no coisa. Então ele tinha inúmeras saídas, inúmeras. Eu já vi o Gugu sair de cada uma. Mas aqui tinha que ter um fundo chroma key. Não, mas eu faço um cenário que junta. Eu não quero cenário. Tudo bem, mas então a gente faz com umas telas. Assim, não escapava. Ele tinha recurso para sair e encantar. Ele usava a criatividade como uma ferramenta mesmo de fazer com que ele fosse uma pessoa que resolvia problemas, não trazia problemas, não se abalava com os problemas. Claro. E eu olhei aquilo e falei assim, não, eu quero ser assim. Eu quero ser exatamente assim. E eu comecei a me policiar para ser exatamente da mesma forma. Então, em referências, se o cara não gostava de referência, eu tinha mais umas 10 de estilos diferentes. Se o cara não gostava da trilha, como aconteceu inúmeras vezes, até hoje, tá? Não é assim, até hoje mesmo eu pego, acabou de acontecer com a gente isso, acabou de acontecer com a gente num cliente, eu pesquei o processo todinho para mim de novo e coloquei ele no trilho. Por quê? Porque eu não me dou o direito de não ter alternativa. Entendi. Eu não me dou o direito de não ter alternativa e de não dar uma ideia para que essa pessoa, assim, 10 ideias para que essa pessoa tenha e que não deixe esse material mais fraco. Tem que ser 10 ideias para deixar esse material tão bom quanto ou até melhor. E, James, no processo criativo de publicidade, seja no processo criativo da arquitetura, o gosto é muito subjetivo, né? Mesmo que você tenha muita referência, tudo, vai chegar uma hora que o cara acha que gosta mais disso, o outro gosta mais daquilo. Nesse processo de aprovação do teu trabalho, é mais difícil
encantar os diretores de cena, que você trabalha também muito alinhado com eles ali, os diretores dos filmes, ou com os criativos das agências, para materializar o material? O que é mais difícil ali? Ou é diferente, ou é igual, tanto faz? Cada cabeça é uma sentença. E cada pessoa é um universo. Então, o que acontece? Você tem que estar, quando você entra num processo desse, você não conhece com quem você está trabalhando, você tem que estar com as ferramentas, você tem que estar armado, você tem que e com o tempo você tem que mostrar suas medalhas, você tem que ser um general, tem que estar no deserto, tem que ver aquele jornal, aqueles jornais que tem isso aqui inteiro só de, você tem que falar, peraí, eu vim para a guerra que não vim para perder não. Você tem o case, tem o histórico. Eu venho aqui para isso. Então assim, o diretor muitas vezes tem muito diretor que é dificílimo de se lidar. Dificílimo. Tem diretor que não respeita o áudio. Entende? Acha que tudo é uma referência na vida. Tem diretor que é ultra parceiro do áudio, que cria junto, que te dá liberdade. Tem diretor que odeia que o áudio seja feito antes. Tem diretor que adora receber uma trilha do áudio. Tem diretor que adora trabalhar junto na trilha. Tem diretor que não quer nem saber da trilha. Entende? Pega o Clóvis Mello, ele olha assim. E a trilha, Clóvis, numa reunião? A trilha? Com você, né? É com você. Você é músico, né? A trilha é com você. Então, assim, a trilha é com você. Entende? Então, assim, tem diretores que adoram participar do processo de trilha, alguns que são músicos, tem outros que têm ideias ruins. Então, outros que têm ideias Mas hoje é diferente do passado, você percebe isso? A gente vai chegar na Jamute São Paulo, Brasil, maior de hoje, mas antigamente lá nos anos 2000, em Curitiba, Master, Reds, os diretores de cena daqui, era um processo criativo mais em conjunto, assim, ou é diferente isso que você falou do exemplo do Clóvis que você deu agora? O cara delega e fala, não, a trilha é com você. Não, eu vou participar de todo o processo, cara, porque esse filme aqui hoje, ele tem que funcionar em tudo que é jeito, em todas as plataformas, e a trilha é muito importante. Hoje em dia, os processos são mais burocráticos, né? A gente já sabe. Tudo é um pouco mais... eu diria assim, tem uma questão hoje da criação de trilha que é... Até vou dividir essa resposta em antes do Covid e depois do Covid, tá? Continua esse lado da influência de diretor de cena e diretor e criativos de agência continuam iguais. Eles são exatamente igual. Com as mesmas limitações, desafios, vantagens, angústias e problemas, tudo, né? Hoje em dia tem uma vantagem de você chegar muitas vezes numa reunião e confiar muito na Jamute. Então, você veio para resolver um problema. O Renato Cavalé tinha um negócio maravilhoso que ele falava assim, a trilha dá pro James e vai dormir. Ele falava bem assim, Renato, eu entrego e vou para casa. Ele falava. Então, eu acredito que isso talvez tenha sido um dos maiores elogios que já levei na minha vida, tá? Quando eu ouvi o Renato falar isso, estou falando de 2001. Quando ele falou isso, eu falei, nossa, cara, atingiu o Nirvana, né? Porque o Renato... A responsabilidade aumentou também. Falei, que coisa linda, né? Foi lindo. Agora, aqui em São Paulo, é um caldeirão de ideias, cada agência é uma agência, cada situação, uma situação, cada cliente é um cliente. Sim. Então, você tem situações em que você sabe que o cliente mesmo não vai aceitar uma coisa mais ousada, né? E tem vezes que o teu limite da ousadia, você vai estar competindo com produtores que são incríveis, né? Aqui em São Paulo existe uma competição, não, existe você atender as demandas criativas dos teus clientes criativos e diretores e tudo mais, que trabalham muitas vezes com gênios da música. Sim. Né? Você pega lá o pessoal da Satélite, são os gênios da música, entendeu? Você pega o cara da Loud, que é o Vação, que eu adoro, acabou de fazer o álbum do Emicida, um dos álbuns mais legais do Brasil. O Lô, lá da Antifood, o cara é um gêniozinho, entende? Ele, na guitarra, você vê a velocidade, a rapidez que ele faz as músicas. Então, assim, você tem pessoas que são criativos fantásticos, que você tem que responder aquelas expectativas, né? Então, mudou a barra, subiu. A barra subiu muito. E também a questão da qualidade de áudio, né? Que tem que ser cristalino. Agora, a gente tem tido uma experiência muito... Para te responder isso, assim, o processo brasileiro mudou? Não mudou. Atender cliente, atender agência, é como antes. Não mudou nada.
O que mudou dentro da Jamut foi quando a gente colocou o processo internacional dentro. Esse mudou. Mas isso aí, agora para você falar disso, vamos entrar nesse ponto que a gente estava falando muito ali a hora que a Jamut realmente já estava fazendo muitos filmes, ganhando muitos prêmios, destaque ali em Curitiba. Qual foi o momento que você falou, agora é a hora de jogar um jogo maior? Isso partiu de você? O negócio te empurrou para São Paulo? Ou você vai para São Paulo, você desaparece e encolhe e vai ficar andando de lado? Os teus amigos do mercado que foram para São Paulo trabalhar nas agências, os criativos que puxaram, como que foi essa história da Jamut virar uma empresa nacional e depois a gente já vai falar dessa internacionalização aí também? A migração é através da confiança das pessoas que você trabalhou, fato. Então você trabalha com as pessoas aqui, as pessoas te puxam para os trabalhos nacionais e você vai encontrando um chão. Tá. É meio como, vamos falar a verdade, de refugiado de guerra, né? Você está em guerra num país, você pega o navio e vai para o Brasil. Fala italiano, tá cheio de italiano, você se junta com os italianos, sei lá, na região do vinho, lá do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul. Sim. Então, você vai, se você fez um bom trabalho, se você teve uma relação legal com as pessoas dentro da tua cidade, essas pessoas que migraram e não foram poucas, puxaram. Essas pessoas puxam você para o mercado nacional. Outra coisa que ajuda é o fato de que Curitiba, até um tempo atrás, né, hoje em dia eu sei que não mais, através da Master, Heads e até da Opus, muitas vezes, faziam peças muito bem acabadas e chamavam diretores, chamavam muitos diretores de cena de São Paulo, para fazer um diferencial. Esses diretores também nos alavancavam, puxavam a nossa barra. Então, qualquer pessoa, tipo o João Pedro, que foi para dentro de uma academia de filmes da época, me puxava. O me puxava. O Marcos Freitas me puxava. Essas pessoas iam puxando a gente junto com elas, entende? E muitas vezes, tipo Carlão Busato, um cara que, super influência na minha vida, que me puxou para fazer vários filmes dele, que a gente teve eu tive meu portfólio muito impactado, né, pelos filmes do Carlão. Então, o filme do Carlão, daí os prêmios muitos prêmios de profissionais do ano, que o nome aparece lá o tempo todo, né? O Jamut está com 21 profissionais do ano, é bastante, entende? Sim. Teu nome aparece todo ano falando lá, nas festas, ecoando o teu nome. Então, a gente acabou tendo muita visibilidade. Mas você começou a atender esses jobs aí de mercado, São Paulo, tudo, ainda com a base em Curitiba, atendia remotamente. Qual foi o momento que você fala assim, não, agora eu tenho que ter o meu endereço na Jamut? Hoje não tem muito isso, né? Mas assim, você tem, fisicamente você está aí, porque faz parte também, você sempre foi um cara, talvez um dos caras mais brilhantes em termos de relacionamento e carisma que eu conheci no mercado. Não sei se você já brigou com alguém, mas eu duvido. Brigaram comigo, mais do que eu briguei comigo. Não, mas pediram, mas foi mais. Eu arranjar briga, não, mas já pediram, já. Porra. Mas você é muito de pessoas, de gente, James. Então você utiliza isso também ao seu favor, claro, no negócio, mas daí para você ter esse corpo a corpo, você tem que estar perto, tem que ir na cidade, tem que tocar com os caras aí no estúdio também para fazer um som. Que hora você fala assim, não, eu tenho que ir para lá. Agora eu vou jogar esse jogo de fato aí. Em 2010, mais ou menos, a Jamut já estava num pujante, né? Dominando muito Curitiba, fazendo materiais para o Brasil. E começou a ter uma inversão ali. Então, assim, eu quero 80-10, 80-20. Quando virou 70-30, 70, né? Regional 30 nacional, eu falei, peraí, tem uma. Vamos falar que tem um aviso aí, né? Tem um sinal aí. E eu comecei a me movimentar. Comecei a pensar, tá na hora de montar uma salinha em São Paulo. E você viajava muito, né? Muito. Fazia viagem direta de prospecção. Eu vinha com a Nicole, né, porque era meu atendimento, a gente vinha para cá, a gente fazia um arrastão aqui, até porque a OG foi a agência que me recebeu, a gente fez um material na OG e começou a fazer tudo lá dentro. E até hoje, tá? O Ogilvy Davidson, uma base de negócio nossa incrível. Mas nessa época, a gente conquistou mesmo a agência, assim. A gente começou a fazer muito, e a Ogilvy nessa época estava bombando. E quando você faz o trabalho, esse criativo que gostou de você sai dessa agência, vai para outra, ele te leva. Claro. Então você começa a polinizar as coisas, né? Então
o teu pólen começa a se espalhar. Uhum. Você começa a polinizar a tua trajetória. Uhum. Você começa a colocar a tua identidade, as pessoas começam a te levar junto. Aí foi em 2000 e quando mesmo? 10, foi 2010. Se eu não me engano, em 2014, se não me engano, eu resolvi abrir a Jamute mesmo em São Paulo. Uhum. Aluguei uma casa em Perdizes. Na época eu puxei 2 sócios para perto, que eram no mercado. Eles me descobriram aqui. Falaram, bom, James, você está abrindo um negócio aqui, a gente quer estar com vocês. A gente quer estar com você. Eu falei, como assim? Não, a gente quer abrir com você. Eu falei, tudo bem, vamos fazer a experiência junto. Puxamos junto, o estúdio explodiu, bombou. Você pensa que em 2015, se não me engano, a gente foi a 7ª produtora pelo Meio Mensagem. Nossa. E esse 7ª produtora não é assim um prêmio que você sai pagando todo mundo, não. É a escolha dos RTVs e criativos, da folhinha no papel deles. Eles escrevem você. Daí ano passado a gente ficou em 6º. Mas veja, a gente mal chegou, a gente já estava em 7º. Foi muito surpreendente, né? Essa coisa. Quando eu vi que deu certo, quando eu vi que tudo isso estava andando direito, eu falei, vamos investir um pouquinho mais, vamos apertar o pé. Só que daí veio aquele, foi 2016, que teve aquele Dilma Copa. Sim. 2014, né? Depois veio as Olimpíadas. Eu sei que Era um astral econômico horrível entre 2014 e 2016. Tudo que você inventasse dava errado. Mas foi um negócio, foi Dilma Copa, acho. Alguma coisa, Dilma Copa, isso aí. Travou o país. Uhum. Travou de um jeito, e eu quase quebrei, tá? Porque assim, eu tinha 2 estúdios para tocar, com capital de giro para tocar um estúdio durante 3 meses, só que era um só, eu tinha 2, então naquele lá eu quase quebrei mesmo. Só que daí eu fui resgatado por muitos amigos, que a hora que abriu a porteira me puxaram para, não a porteira do Ricardo Salgado, a porteira decente, me puxaram junto, falaram, não, vem cá. Por um motivo muito simples, em 6 meses de crise eu nunca me abati. Nunca sentei na calçada e chorei, cara. Eu acordava, via lá, né, o negativômetro do banco subindo, e falava assim, não, eu tenho duas alternativas, ou eu sento aqui na calçada e choro, ou eu levanto e vou trabalhar. Mas esse ponto é interessante, tem muita gente que tem curiosidade, porque o cara acha que uma produtora de áudio é um baita negócio, claro, que se você tiver clientes, porque mas você tem um custo fixo pesado de equipamento, né? Você tem que botar uma grana de equipamento pesada, sempre tem que estar investindo, e você precisa ter receita recorrente. Você tem que estar produzindo todos os meses muitos jingles, trilhas, para o negócio tá girando. Você tem um custo fixo pesado, leve? Vamos dizer assim, no CPF você é pesado e no CNPJ você é leve? Eu sou pesado em tudo, rapaz. Eu sou o Jamute. Não é tudo pesado. A Jamute é um estúdio que porque o cara acha que o James tá ali, ó, com 3 violões em volta, um teclado ali, e ele. Todo o dinheiro que entra fica tudo para ele. 100% da receita ele fica com... Tudo é lucro. 100% da receita é lucro. Quando cresce, essa é uma coisa muito engraçada. Quando eu estava no meu estúdiozinho da República Argentina, eu tinha 60% de lucro, 65%. Eu, a Ana e o Emerson. Eu fazia as trilhas, fazia tudo, então era lucro, certo? Lucro. Só que o volume de dinheiro era menor. Quanto mais você cresce, menor a tua lucratividade, menor a tua porcentagem de lucro, isso é fato qualquer empresa. Qualquer grande agência, você vai perguntar para o cara qual que é a tua lucratividade, o cara vai falar 5%. Quanto maior, menor. Então, assim, é um jogo que começa a ficar muito arriscado, começa a virar um jogo muito empresarial. Só que você não escolhe não crescer, entendeu? Não existe você escolher assim, não, eu não vou crescer. Eu vou ficar estagnado. É uma escolha? Sim, é uma escolha. Muita gente já fez essa escolha. Eu acho bem corajoso, porque para mim não parece ser o caminho natural das coisas, entende? Mas, assim, as pessoas fazem, muitas já se deram muito bem, acontece, eu acho louvável quem faz, mas o caminho natural é crescer. E quando você cresce, você adquire peso. Quando você vai ficando mais velho, você vai pegando peso. Bom, se bem que eu peguei desse cara bebê. Mas, assim, você vai pegando, vai adquirindo peso e você vai ficando realmente uma empresa pesada. Por quê? Então, os atendimentos têm que ser os mais
os mais preparados, porque você está atendendo agentes mais preparados. Teus músicos têm que ser os músicos mais preparados. Teus engenheiros de som tem que ser teu coordenador, não, entendeu? Então, assim, hoje em dia existe um custo de pessoal aqui. Equipamento hoje em dia, isso aqui é tudo antigo, tá? Isso aqui, tudo que eu tenho aqui é antigo. Você pode fazer hoje em dia a tua trilha num laptop. Pode fazer a tua trilha num iPad. Você pega você pega o MC Fiote, o maior sucesso dele ele gravou no iPhone. Mas isso, então, isso ficou mais competitivo e barateou o custo por causa da revolução tecnológica nesse sentido, dessa digitalização, mas ao mesmo tempo você tem que investir em pessoas para estar transitando nos melhores clientes, agências, assim por diante. Eu vou dizer que uma palavra que alguns odeiam, mas a tecnologia ela democratizou a criatividade. Sim. Então, o que você precisava antigamente ter um rolo de 2 polegadas com 10 periféricos, que nem os que eu tenho aqui, que gastam uma energia do cacete, entendeu? Então, aí você tem que ter um microfone como esse aqui. Então, acabou. Acabou. Porque se você tiver um laptop, um microfone USB de $700, sei lá, não, $400. Microfone USB bacana, vai ligar direto no teu computador, vai gravar legal, as pessoas não vão perceber muito, porque você vai ter um monte de plugin dentro do teu computador que vai deixar aquele som mais animal. Você tem um plugin lá que é, como é que é o nome? Aquele filme que é Discurso do Rei, tem um que chama Sei. Você muda os microfones, coloca o som no microfone dele, são bons. Então, e você, por exemplo, com a tua habilidade de você trabalhar dentro de uma plataforma digital e você dominar os processos digitais que existem de processamento, você faz no laptop, você faz no estúdio. Mas isso aí, de uma forma ou de outra, você tem mais concorrentes hoje, então? Muito mais concorrentes. É mais fácil o cara entrar, tem mais entrantes. Tem mais pessoas criando, porém pouca gente com saco de tocar o negócio. Claro. Mas você sempre foi um businessman também, né, James? Sim. Você sempre teve o olhar de business e também sempre foi um cara artístico, óbvio, Sim. mas sempre teve um olho no business muito bom para o negócio não desmanchar. Né? Sim, e daí o que acontece, onde é que eu vou chegar? Essa história que acabou. De onde veio isso de você? Oi? Veio da tua mãe, lá do leste europeu, veio do teu pai? O pai tinha uma empresa. Eu estava sentadinho do lado do meu pai com 4 anos de idade, ele batia na minha cabeça e falava assim: você nasceu para ser chefe, você nasceu para ser patrão, você nasceu para ser patrão. 6 anos de idade, você nasceu para ser patrão, você nasceu para ser patrão. 10 anos de idade, você nasceu para ser chefe. É assim. Meu pai, desde que eu era, sei lá, no embrião, acho que ele devia falar na barriga da minha mãe isso. Então é uma coisa natural minha que eu adoro ter estrutura, tocar pessoas, assumir desafios, Hoje em dia, minha vida é extremamente burocrática. O tempo que o estúdio está enorme. E outra coisa, quando você pega 24 anos de empresa como estúdio, você tem passivos. Você sabe disso. Você tem história, você tem um monte de coisa para gerenciar que vem lá de trás. E as expectativas das pessoas, entende? Peraí, o Jamute, não pode falhar. Né? Você tem expectativas. E tem uma coisa que uma vez eu aprendi até com o PC, ele era eu esqueci o nome do produtor. Ele falou assim: James, a única coisa que eu quero hoje não é nem dinheiro. Ele falou assim: eu quero respeito profissional. Eu aprendi isso com ele. Eu falei assim: gostei dessa frase. Eu quero ter respeito profissional. Não, sabe, ser uma pessoa que você passou com a tua vida ilibada, assim, você não deixou não arranhou tanto por onde você passou. Você deixou mais experiências legais, você deixou mais legado bacanas do que coisas ruins, né? Eu prezo por isso, assim. Claro que não sai ileso da vida, né? Claro. Também nem Jesus Cristo saiu. Claro, num processo criativo de troca ainda, sempre tem questões. Mas James, eu queria também, para a gente ir caminhando aqui para o final do nosso papo, a indústria da criatividade, a indústria da publicidade, ela acabou mexendo muito, tá dando um eco na minha voz. Deixa eu ver se eu dou uma ajeitada aqui, ó. Vai. Aí, agora melhorou. A indústria ela foi se modificando no passar das décadas. O que eu quero dizer com isso? A indústria da mídia impressa sofreu demais, mas outras novidades chegaram. E o mais interessante é que o áudio ele sempre está se rejuvenescendo.
Porque o áudio ele funciona muito bem numa tela de celular, ele funciona muito bem ainda na experiência de você só ouvir ele como um podcast que veio com a novidade por aí. Como que se faz essa leitura do mundo do áudio hoje, na tua vida e dentro da indústria criativa? Primeiro tem que tirar dessa equação a inteligência artificial, essa coisa toda, tá? Que um dia vai fazer uma super música. Vai fazer um super filme, vai fazer tudo. Não adianta. Tira isso, porque isso é a próxima barreira, né? Isso é onde o computador vai acelerar, vai começar a ter. A gente sabe que a última coisa que eles vão conseguir realmente dominar são as profissões criativas, nós sabemos disso, mas tira essa parte. Tirando isso, voltando para o nosso mundo até aqui, onde estamos protegidos, é muito difícil fazer uma música, entende? Fazer uma musiquinha qualquer, beleza. Fazer uma música por algoritmo, beleza. Pegar um banco de arquivo e colocar música tipo no comercial do Monday, beleza. Fazer música, se pegar, comprar musiquinha de biblioteca e colocar lá no teu vídeo de convenção, beleza. Agora, fazer uma música, construir uma música, desenhar esta música para que ela seja impactante, você conseguir colocar essa música para 150 milhões de pessoas no Brasil, ou 10 milhões de pessoas no Paraná, você fazer com que essa música seja relevante no teu produto, é difícil demais. Então a música ela é protegida pelo respeito intelectual que ela traz para quem cria. Uhum. Né? Aí tem mais mixagem. A mixagem, você deixar uma música cristalina e bonita, por mais que você tenha os softwares de hoje em dia. Estou falando cristalina, tá? Uhum. Eu não estou falando uma música mixada, mais ou menos. Deixar a música, porque o nosso ouvido hoje, cara, ele ouve o álbum da Beyoncé, ele ouve o álbum da Cardi B, Uhum. né? Então, assim, ele ouve uma Adele, uma Cia. Então, assim, o teu ouvido está acostumado com uma profundidade de mixagem, né? Incrível. E ainda traz uma herança lá daqueles álbuns magníficos lá de Led Zeppelin, Beatles e tudo mais, que tinha uma sonoridade. Então, o nosso ouvido, né? Não é nosso ouvido, é nosso cérebro. Quem ouve é o cérebro, não é o ouvido. O ouvido só entra o ar, o ouvido não faz nada. Quem ouve é o cérebro. Então, o nosso cérebro, ele foi a última fronteira da evolução humana. É o cérebro, certo? Tanto é que não existe nada mais difícil e complicado para o cérebro. A maior utilização da capacidade cerebral é executar um instrumento lendo uma partitura. Não existe. Você pegar um instrumento, pega um violino, segura ele aqui, pega uma partitura, falando um espala, tá? Você conseguir fazer, ler as notas, transformar isso para energia musical, para artística, fazer com que isso aqui ainda faça você soar diferente do outro espala, que é o que acontece. Uhum. Você tem que ter, para que as pessoas sintam isso intuitivamente. É difícil demais, entendeu? Por isso não tem dois Michael Jackson, cara. Não tem. Você não vai encontrar. Por que não tem duas Anitas por aí? Uhum. Cadê outra Anitta? Ah, mas a Alexa é igual. Não é. Desculpa, cara, não é. Tem uma Anitta, que ela faz o conjunto das coisas dela. Conjunto. Rebolar com a bunda é igual. Peraí. Se fosse assim, então, teria 1000 Anitas, né? Uhum. Então, a música, ela carrega um código dentro de nós, que é a nossa última fronteira humana, depois do paladar, essa coisa toda assim, certo? Das sensações. E ela imprime algo muito devastador dentro da nossa lembrança. Ela é incapaz de passar desapercebida. Entende? Incapaz. Então, como aí a gente pergunta, tudo bem, mas e hoje em dia, com esse monte de música de arquivo e um monte de softwares que fazem música, tudo bem, o software vai chegar até aqui, a bibliotequinha vai chegar até aqui, só que nós, como produtores musicais, se você tem um estúdio tailor-made, você tem que estar aqui, ó. Uhum. Você tem que fazer, você tem que saber a próxima, senão você está morto. Como em qualquer profissão mais handcrafted, ou que precise de um raciocínio que não seja substituído por uma inteligência, certo? Você tem que estar muito acima de tudo que existe. Você tem que estar usando as plataformas para criar sensações inacreditáveis das quais as pessoas não ouviram ainda.
Se você pegar agências de publicidade do mundo, muitas delas desistiram de ter departamento de música, de criação, composição de música. A música eles têm, tá? Eles têm os produtores musicais lá, extremamente competentes para conduzir o processo musical. Mas o produtor dentro estão desistindo. Não é assim, não. Que loucura, hein? Que transformação, hein, James? Claro. Mas deixa eu te perguntar agora. Jamute, 54 leões em Cannes, 21 profissionais do ano. Qual que é a peça, qual que é a trilha, qual que é o jingle? Tem um material que você guarda no coração, que é o teu leão especial? Tem essa peça? Tem esse material? Tem esse case? As duas não são leão. É? Uhum. As duas peças que estão na minha lembrança não são leão. Que foi uma peça para o Grupo Gay da Bahia que a gente fez, que era da igreja lá, que foi feita pela massa, daí foi uma confusão aquilo, que eles perderam o leão porque não escreveram direito, tá? Mas essa peça, por exemplo, ela não foi o leão. Não sei se alguém conhece essa peça, mas fala sobre o uso da camisinha, né? E proibido pela Igreja Católica. Eu vi essa peça ser shortlist no Palais e as pessoas levantarem no shortlist e aplaudir. Então, isso para mim é algo que pode não ter ganhado leão nem nada, mas você vê o Palais, eu estava lá, e o Palais levantando e aplaudindo, na minha frente tinha lá, na frente, assim, tinha Fábio Fernandes, Marcelo Serra, tinha as pessoas, tinha um grupo, não sei por que eu sentei logo atrás, essas coisas da minha vida de quem é o contratante, né? Na minha frente, eles são amigos, tinha uma turma dos mestres da publicidade aplaudindo. Então, para mim, isso foi uma peça que marcou minha vida e foi inacreditável isso. Isso foi inacreditável. E a outra que também não é leão, porque também escreveram errado, que foi o Audi Chaves, que eu acho que aquela peça espetacular. Ah, sim, excelente filme. As Chaves da Audi, entendeu? Aquilo eu acho simplesmente maravilhoso. Uma peça que simples, do jeito que eu adoro, minimalista. Eu lembro Ele é a essência da publicidade bem feita. Né? Aquilo ali, para mim, é tão sutil, minimalista. Aquela peça, ela é muito de mim. Entende? Aquela peça é muito de mim. Eu lembro que quando, não sei se foi a Glaucia, não sei quem que estava ela estava me contando o roteiro, eu fui criando a trilha. Daí ela ainda chegou no final e falou assim, e o que a gente faz de trilha? Eu falei assim, a trilha está pronta. Ela falou, como assim? Está pronta. Eu já estou ouvindo a trilha aqui. Você já está ouvindo a trilha? Eu estou ouvindo a trilha. Era um barulho de chaves, de molho de chaves, que eu comprei um molho de chaves, com o do pote, que é um pote de barro, que eu tocava, adorava tocar aquele negócio, tinha um anel aqui, pá, que eu bati em cima, e um sintetizador que eu tenho até hoje aqui, que se chama Orbit, que eu ficava fazendo daí eu pegava jogava oitava assim, mesmo oitava, e o molinho de chave. Fechou. Acabou. Mas esse é leão por causa mais da polêmica do filme, do que da própria trilha e tudo mais. Exatamente, não era Audi, era uma concessionária. Aí na concessionária do primo do Pedro Arlan não tinha como dar certo ganhar um leão também. Não tinha como dar certo, mas foi considerado o comercial do século, né? Foi. Estava entre os comerciais mais bonitos do século. Assim. Super polêmico. O Marcelo Serpa não reconhecia o filme. É uma história ótima da história da propaganda brasileira e paranaense também, né? Então. No nosso programa, né? É engraçado, né? Não sei se sou saudosista, mas eu lembro das coisas da minha época, assim, entendeu? Apesar de tudo ter feito coisas incríveis e lindas ao longo da história dele, mas eu lembro disso, cara. Louco, né? Muito legal. E agora, James, para a gente caminhar aqui, a gente está fazendo o nosso bate-papo aqui dos 100 anos da história de criatividade da propaganda paranaense. E aí eu quero te perguntar duas coisas, assim. A primeira é, quem foram as grandes inspirações criativas que você teve do nosso mercado? O mercado paranaense, esses caras hoje estão em vários locais do mundo, mas com quem que você trabalhou, que você fala assim, cara, esse cara ajudou na minha carreira a me desenvolver como produtor artístico, musical, empresário? Quem foram as grandes inspirações que você teve no nosso mercado nesse tempo de carreira? A minha linha é bem definida aí, tá?
O Gugu me ensinou a ser um cara com uma diversidade criativa. Isso, sem dúvida nenhuma, aquilo que eu acabei de falar. Uhum. O Carlão Musato foi o cara que foi uma alma gêmea comigo de ser o mais retardado possível dentro de uma lógica de fazer alguma coisa legal, né? A Opus Múltipla foi o meu centro de como ser uma empresa honesta, uma empresa com processo, Uhum. uma empresa que tinha assim respeito pelos funcionários e que fosse super parametrizada, Uhum. né? O Renato Cavalieri, para mim, foi o cara que me ensinou que se você quiser ter uma pirâmide no meio da Paulista, é só você querer, Uhum. pelo poder de realização dele. Uhum. É inacreditável o poder de realização do Renato Cavalieri, certo? E tem um cara nesse mercado que já me fez sofrer muito, por causa que ele é um cara bizarro, mas que pela bizarrice dele eu acho que foi incrível, que foi o Groff, cara. Uhum. Que fazia os roteiros mais ácidos e incríveis, assim, que você tinha naquela época. Dele vinha a criatividade pura, de raiz, de roots mesmo, sabe? Apesar dele ter dito uma vez, que eu ter me ligado 4 da tarde, 4 da tarde de um sábado, eu estar na Ilha do Mel, ele falou, você tá onde? Eu falei, na Ilha do Mel. Fala do negócio, mas você não vai poder fazer, calma, cara, onde é que você tá? Amanhã eu tô aí, não. Eu fiz para ele a peça no domingo, quando eu voltei, certo? Quando eu vi o RTV, falou assim, ué, o que tá acontecendo com você? Eu falei, nada. O Groff falou que você não é mais músico, que você virou surfista. Ele falou essa, entendeu? Apesar dessa idiotice que ele falou, eu admiro ele pra caramba como um dos grandes criativos mesmo, assim. O Groff, ele só não foi o melhor. Capacidade de montar filme, de enxergar a criatividade, né? E de contar a história, o Groff é... Não, ideia, sabe? Ideia. O cara que não tem medo de ter ideia, ele é um publicitário clássico, assim, excelente, sem medo de colocar. Não, inteligente, cara. Putz, publicidade mesmo. Tá? Ali é incrível. Incrível, inacreditável o que ele faz. E aí, James, conta pra gente. A gente programa aqui dos 100 anos, você falou dessas pessoas. E os próximos 100, cara? Porque a Jamute é muito você. Mas a Jamute tem que continuar. Como que você trabalha essa... Daqui a um tempo você vai querer trabalhar, não vai continuar na mesma intensidade, vai continuar no estúdio, vai ficar mais o burocrata que você está falando, mas as coisas tem uma passagem de bastão ali. Como que vai ser a Jamute do amanhã, assim, dos próximos 100 anos dessa nossa indústria? Nossa indústria está ficando fraca demais do ponto de vista financeiro. Uhum. Quando eu falo com as pessoas, diz que não é só publicidade, né? Eu não sei, porque eu fico aqui dentro o dia inteiro, eu falo com alguns amigos, mas o mundo está ficando hiperconcentrador, né? Então, as multinacionais, essa coisa de iFood distribuindo no restaurante, assim por diante. Tá? Então, assim, você está tendo a tecnologia empobrecendo muitas áreas, certo? A publicidade está sendo, principalmente em produtoras, está sendo empobrecida por departamentos de financeiros, certo? Pelos métodos de tentar te colocar pagamento de 120 dias, métodos agressivos de tratar a criatividade como qualquer outro produto. Esquecer que a gente tem também a gente tem um overhead, que a gente também tem uma lucratividade, um break-even. Culpa nossa também que nunca fizemos esse cálculo, tá? Claro. Mas se aproveita e tenta cada vez mais se empurrar para baixo. Então, eu torço para que haja uma mudança muito grande para que a publicidade, para que as produtoras consigam se alimentar, consigam se sustentar, né, ao longo dos tempos. Não sei se novos modelos, não sei se é da indústria, mas eu penso muito nessa questão. Eu luto muito com isso. Hoje em dia eu tenho uma gestão afinadíssima aqui no estúdio. Eu fico meio até falando assim, mas por que precisa de tanta gestão para fazer um negócio? Entende? Precisa de muita gestão para você poder. Não é para você poder ganhar dinheiro, é para você se livrar das armadilhas. Uhum. Entende? Tanto de mesa de compra, quanto de preços. Cara, hoje mesmo, eu tive um negócio assim que baixaram pela metade, e quando todo mundo chegou na metade, que eu já fico com vergonha, pediam para baixar mais metade, sabe? Perdeu a vergonha já. Uhum. E tem dinheiro, desculpa, o áudio é baratinho, é o que eu falo. O áudio,
dentro da cadeia toda, você sabe disso, você é um cara que é de técnico, que sabe de uma planilha, o áudio representa menos que papel toalha nas empresas. O áudio é baratinho e faz uma diferença brutal para quem sabe usar, sabe se utilizar dele. Então, os próximos 100 anos, eu vou continuar lutando dentro do meu estúdio para que ele seja saudável do ponto de vista de relacionamento com o estúdio. Quem trabalha aqui nos últimos 24 anos sabe o quanto a Jamute é saudável. É um estúdio que relacionamento humano é incrível. De pessoas criativas, ela está inacreditável hoje em dia, tá? Inacreditável a quantidade de pessoas, inacreditável. A quantidade de pessoas fantásticas que tem aqui nesse estúdio, aqui trabalhando aqui, e que eu me sinto muito orgulhoso de poder gerenciar esse grupo todo. E a Jamute lá para frente, vai ser uma Jamute dividida em key people, em pessoas que têm uma gestão de futuro para poder prosperar, já que eu não tenho filho, não pretendo ter. Então, assim, eu quero que ela sobreviva de uma maneira, de uma gestão muito moderna, eficiente, e observando cada passo dos próximos anos que vão mudar. Eu estou muito afiado com isso, e me preparando. Maravilha. James, você foi um expoente do nosso mercado. Obrigado aí por ter ajudado a construir a história dessa propaganda, da criatividade do nosso mercado. Hoje não é à toa que tem muito criativo e pessoas de cabeças incríveis no mundo inteiro e muitos utilizaram os seus portfólios com o trabalho da Jamute para apresentar suas pastas. Então você é corresponsável pelo brilho de muita gente, de muita marca, de muita agência. Então, aqui do nosso lado, aqui na organização, um pouco desse bate-papo com as grandes cabeças do nosso mercado, a gente só tem que agradecer. Legal. A dedicação, carinho e brilho que você deu aí para a atividade da criatividade paranaense. Eu que te agradeço pelo convite. Quero deixar claro aqui que eu sempre tive um carinho imenso pelo mercado que fez a minha vida acontecer, né? Eu sempre fui muito grato, eu sempre procurei retribuir muito através do Clube de Criação, através da Red Hook, da Celinha, que é uma guerreirona. Eu sempre procurei, sempre mesmo, procurei retribuir muito todas as alegrias que o mercado me trouxe e que vieram do Paraná, vieram daí. Eu sou o que eu sou por causa de vocês. Com certeza. E esse programa a gente encontrou muita palavra gratidão. Sempre lembrando de alguém, que lembrou de alguém, que agradece alguém. Desde aquele cara que falou, quem que é o responsável pela contratação? Esse cara também ajudou a chegar aqui. É isso mesmo. Maravilha, querido. Obrigado pelo papo, tá? Eu te agradeço. Maravilhoso. Sempre. Maravilha. Estou sempre pronto aqui para todo mundo desse estado lindo que nós temos. Valeu, querido. Obrigado. Valeu, tchauzão. O podcast ProPR100 agradece sua audiência e te convida para conhecer outras histórias de quem faz parte da história da propaganda paranaense através do site www.propr100.com.br. Obrigado e até breve.